E a gente começa esse giro de notícias com a informação de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sinalizou ontem à noite a deputados da Frente Parlamentar do Agro que vai instalar a CPI do MST caso o Palácio do Planalto não consiga conter as novas invasões de terra por parte do movimento social. Segundo apurou aqui o antagonista, pelo menos 10 integrantes da Frente Parlamentar do Agro estiveram no encontro. E na conversa, Lira declarou que recebeu o aval do setor jurídico para a instalação da CPI e que, caso o governo não consiga uma espécie de acordo ou cessar-fogo com o próprio MST, ele dará seguimento à investigação. A gente tem um vídeo do presidente da Frente Parlamentar do Agro, Pedro Lupion, conversando e confirmando essa informação do Lira. Confira. Extremamente importantes. Primeiro, perdão pela voz que está falhando hoje, mas dois assuntos extremamente importantes que tratam de direito de propriedade e segurança jurídica dos produtores rurais do país. O assunto do marco temporal indígena, a ministra Rosa Weber marcou a data do julgamento do marco temporal da STF agora para o dia 7 de junho. Nós precisamos dar uma resposta e nos preparar para o pior. O pior seria 20% do território brasileiro ser loteado entre poucos indígenas. Uma onda de demarcações superando o marco temporal, fazendo uma repercussão geral em relação a isso. E já temos o compromisso do presidente Arthur Lira, a pedido da deputada Carolina Mittoni, que é de Santa Catarina, nossa coordenadora jurídica, para pautar o PL 490, que coloca efetivamente na lei o marco temporal e dá segurança jurídica para os nossos produtores. Segundo assunto, CPI das invasões de terra. Nós estamos vendo uma onda sem precedentes de vandalismo, de destruição de patrimônio público, de invasão de propriedade privada, um banditismo anunciado no país e que nós não temos como aceitar. Em pleno 2023, uma onda de invasões no Brasil e uma bandalha ocupando o campo novamente. É por isso que já temos a palavra do presidente Arthur Lira do parecer favorável da CPI, e a CPI deve acontecer nas próximas semanas. Inclusive, essa pressão feita aí pelo próprio Arthur Lira parece que já surtiu efeito aí junto ao governo, especialmente junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que o efeito, pelo que a gente está acompanhando aqui, não foi de acordo com o MST. Na verdade, ontem, Lula cedeu à pressão do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e nomeou, nessa quinta-feira, chefes do INCRA em 19 estados, revertendo os nomes que estavam lá desde o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. As mudanças atendem a essa pressão interna que o PT vem sofrendo e também vem depois desse ultimato feito pelo próprio Lira, que falou que se não houver um cessar desse movimento dos trabalhadores sem terra, ele vai sim instalar a CPI do MST. Os dirigentes responsáveis pela reforma agrária foram alterados em todos os estados da região sul e também do centro-oeste, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Acre e Pará. No Nordeste, apenas o comando de Alagoas não foi modificado. O Distrito Federal também tem o seu comando trocado pelo presidente. Ontem, em reunião com ruralistas, Lira confirmou, como a gente viu aqui, essa ofensiva e essa pressão sobre o governo para tentar resolver a questão do Abril Vermelho. E, pelo visto, qual foi a estratégia adotada pelo presidente Lula? Essa atuação do MST, que a gente tem acompanhado aí em todos os estados, especialmente aí em áreas produtivas, como foi o caso da Embrapa, que a gente acompanhou, foi feita justamente para que o governo tomasse uma posição no sentido de nomear representantes do MST para o INCRA. Até então, Lula havia resistido a essas nomeações, não haviam nomeações do MST para o INCRA, mas diante dessa pressão feita pelo Arthur Lira, também pela Frente do Agro e também por diversos produtores, ele cedeu e decidiu nomear o MST para o INCRA para tentar cessar fogo, como o próprio Arthur Lira mencionou aqui, e resolver a situação. A gente não sabe se de fato vai acontecer, mas um fato e uma verdade a pressão que o MST vinha fazendo com essas invasões de terras, inclusive terras produtivas, era para receber as nomeações que o Lula decidiu fazer de ontem para hoje.